Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês duas ações que podem se valorizar mais de 500%. Isso mesmo que vocês ouviram. Essas duas ações, elas podem multiplicar o seu capital em várias vezes, fora também excelentes dividendos. E detalhe que essas ações aí pode engatar um novo ciclo de alta até mesmo no curto prazo. Você que está visando o ganho rápido pode absorver um bom retorno com essas duas empresas. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Inclusive, eu sigo comprando as duas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. E é claro, pessoal, que essas ações que eu vou trazer aqui para vocês são cíclicas, tá? Porque não dá para você ter uma valorização tão elevada assim em um curto espaço de tempo sem ser empresas cíclicas, empresas que têm alta volatilidade. E o Banco do Brasil, por mais que ele seja enxergado como um banco sólido, a gente tem que assumir que o Banco do Brasil é uma empresa de commodities. Como assim, Pablo? Commodities? Do que você está falando? Pessoal, para pensar. O Banco do Brasil ele tem uma alta exposição no agronegócio. O agronegócio ele acaba sendo exposto à soja e o milho. O que são soja e milho? Componentes de commodities. Então, quando há um mercado pujante, um mercado de alta para o preço das commodities agrícolas, como a soja e o milho, consequentemente o Banco do Brasil tende a se beneficiar. A prova viva disso, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. No ano de 2020 até o ano de 2022. A soja se valorizou mais de 100%. Olha o que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil no mesmo período, tá? Quando a gente pega o lucro do Banco do Brasil aqui, ó, neste mesmo período que teve toda essa alta no agro, a gente percebe que o lucro saiu dos seus 13 bilhões para a faixa dos 29 bilhões, pessoal. Ou seja, o lucro do Banco do Brasil teve uma alta em apenas 2 anos, tá? Olha isso, em apenas 2 anos, de 123%. Perceba que casou muito com o preço da soja, que acabou subindo a uma velocidade bem parecida, justamente por conta do agro. O banco acabou expandindo muito o agro, a inadimplência no crédito agrícola diminuiu. Então, nesses momentos que está passando por dificuldade, surge sim uma boa oportunidade no Banco do Brasil. E o cenário hoje está se desenhando muito parecido. Perceba que o preço da soja está igualzinho ali, ó, do ano de 2020, um pouquinho mais alto, e o lucro do Banco do Brasil segue amassado, na casa dos 20 a 25 bilhões por ano. Consequentemente, se a gente tiver uma recuperação no agronegócio, o Banco do Brasil pode ser muito beneficiado com um boom de commodities, crescimento no lucro, pagamento de proventos e uma grande eventual valorização no preço das ações. Caso o banco seja adequadamente precificado, você poderia apenas no curto prazo, nem estou considerando aqui um cenário mais alongado, ter uma alta aí de 82% na cotação, fora que o provento pode superar a casa dos 10 a 12%, quando o Banco do Brasil está no momento de valorização mais expansiva. Quando a gente pega o preço justo observado pela lógica do Benjamin Graham, a gente observa que o Banco do Brasil teria um potencial de upside nas ações aproximado de 128% aqui para atingir relativamente o preço justo. Mas a gente sabe o que acontece na prática, né? Quando há um mercado de boom, o Banco do Brasil ele acaba sendo precificado muito acima do preço justo. E a prova viva disso aqui são os ciclos de altas que têm acontecido com o Banco do Brasil. Olha, de 2004 a 2008, quando a gente teve um boom no agro, o banco saltou 1.500% na cotação. Olha o que aconteceu em 2016 aqui para 2019, onde a gente teve queda na Selic e aumento no agronegócio. Pessoal, é correlacionado, tá? Quando a Selic cai, o agro tende a beneficiar, porque o produtor tem mais margem para conseguir realizar ali as suas operações, consequentemente, né, faz com que o agro tenha uma melhorada. Banco do Brasil subiu 300%. Um cenário parecido está se desenhando novamente, pessoal. Banco do Brasil nas baixas poderia saltar aí novamente para atingir o seu topo de ciclo. E você quer saber quando você pega aqui o múltiplo valor patrimonial no mercado de alta, o Banco do Brasil já chegou a custar 3 vezes o seu patrimônio líquido em várias vezes, tá? Então somente para o Banco do Brasil
bater novamente esses 3 vezes valor patrimonial, a ação teria que subir uns 326%. Se você jogar dividendos em questão, o Banco do Brasil pode trazer muito mais do que 500% de retorno, principalmente para você que está comprando o banco aí na baixa. Você está pegando uma tempestade perfeita, a gente está numa Selic alta, está num momento de agro depreciado, inadimplência do crédito agrícola está mais de 7% ao ano, Banco do Brasil está passando por um momento de recuperação gradual. Então, se você olha para esse case aí como uma oportunidade, você pode observar que o Banco do Brasil seria uma joia rara, porque ele poderia dobrar o seu capital no longo prazo, fora que você teria dividendos pujantes sendo pago. Enquanto isso aqui não acontece, pelo menos você recebe uns 5 a 6%, que é o que ele tem pago aqui já no curtíssimo prazo. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira, eu tenho 45% da carteira nas ações do banco. Já venho obtendo uma boa rentabilidade, perceba que eu estou com 10% de valorização, o que equivale a 10 mil de alta. Fora também que o banco já me pagou uma cacetada de dividendos, tá? Eu recebi mais de 20 mil reais de dividendos somente de Banco do Brasil. Então eu percebo que minha rentabilidade é bem alta. Para o banco me dar prejuízo aí, a ação teria que derreter muito, tá? Nem quando o banco chegou ali a 18 reais eu tive prejuízo. Então assim, pessoal, a gente observa que o banco, por mais que tenha seus altos e baixos, comprado no preço certo, pode fazer aí um diferencial bem expressivo na sua trajetória. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E claro que isso aqui é apenas absorvido em ações cíclicas. O banco, desde o Plano Real, girou mais de 25% ao ano no longo prazo. E hoje o retorno embutido no preço da ação pode ser bem competitivo, porque se você pegar um menos payout e colocar um ROI de 16% ao ano no longo prazo, você observa que o Banco do Brasil, somando mais proventos e mais reaplicação, poderia te trazer uma rentabilidade de 23% ao ano na sua média. Segunda ação aqui da lista, que eu acho que pode trazer um baita crescimento, multiplicação de capital e retornar aí 500% para o acionista. As ações da Vale, pessoal. A Vale foi uma monstra no quesito geração de resultado. Perceba que nos últimos 10 anos Vale trouxe aí quase 1.200% de retorno. Desde o Plano Real, Vale trouxe mais de 20% ao ano com tranquilidade. Então se a gente pegar aqui, ó, 1.200% de retorno em Vale numa lupa de 10 anos, aplicando a taxa equivalente, você teria com Vale 29% ao ano no longo prazo. E já descontando o componente da inflação, Vale retornou para o acionista pelo menos aí 21% ao ano, muito parecido com o Banco do Brasil, né? Provando de que é uma empresa de qualidade e tem aí, ó, logicamente, uma ciclicidade mais elevada com o preço do minério de ferro. A Vale representa uma posição na carteira. Infelizmente, lamentavelmente, Vale é pouquíssimo. 2,67% da carteira. Eu queria ter aumentado posição. Mas mesmo a R$ 88 hoje, eu acho a ação barata. Pablo, você tem certeza? A Vale segue subindo? Quando a gente pega aqui, ó, em cotação padrão, seu 100% em apenas um ano. Você tem certeza que ela tá barata? Pessoal, muito cuidado com a memória de mercado. Algo que eu ensino para vocês, tá? Não é porque uma ação se valorizou 100% que ela ficou cara. Isso aqui pode ser justificável. Vale ter aumentado a produção, né? O preço do minério de ferro, da pelota do minério de ferro, tá nas suas mínimas. Quando você pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, o preço do minério de ferro está em 99 dólares a pelota. Num mercado de alta, o preço do minério chega a custar 200 dólares, tá? Então perceba de que Vale ainda ter espaço para dobrar na cotação com tranquilidade se esse cenário se perpetuar. Então mesmo hoje a ação ter subido 100%, a ação tá barata. Eu vou provar isso aqui para vocês. Mesmo com o minério depreciado, a empresa tá buscando crescer na parte de níquel, na parte de cobre, na parte de minério de ferro, com a expansão ali da mina de Carajás, que já tem alto teor de concentração. Fora ali, né, de que a Vale tem uma grande vantagem competitiva. Mas sabe qual que é o ponto? Vamos para os números, tá? Sem falácias aqui, sem ficar sendo investidor torcedor. Se a gente pegar hoje o EBITDA da empresa, né? Valor de firma hoje é 462 bilhões, que é a razão do valor de mercado somado à dívida líquida. O EBITDA anual da Vale, mesmo com o preço de minério aqui depreciado como está hoje, é na faixa de 80 bilhões por ano. A empresa hoje está sendo negociada por 5,7 vezes EV/EBITDA. A Rio Tinto, para vocês terem ideia, ela negocia por 8 vezes EBITDA. Então hoje era para Vale estar cotada no mínimo, tá? Pelo menos 8 vezes EBITDA, o que daria ali 640 bilhões de valor de firma. Se você tirar a dívida líquida dela, o valor, entre aspas, justo da Vale seria de 579 bilhões de valor de mercado. Ela deveria valer isso no mínimo, tá? Fora que ela lucra gigante, o lucro da Vale é gigantesco. Você pega aqui o lucro líquido anual, é fenomenal, tá? Então se você pegar 579 bi de valor de mercado e dividir por 400 bilhões, você tem aí um potencial de alta adicional
de 44% nas ações da empresa. Quer dizer que hoje ela, a R$90, poderia se valorizar, presta bem atenção, tá? Ela poderia bater R$130 na cotação, te trazendo aí um ganho bem adicional. Pablo, poderia subir mais? Eu acredito que sim, tá? Por quê? Porque o mercado tende a exagerar, ele tende a pender para os extremos, que é o preço justo. Mas quando há um mercado de alta, tende a ultrapassar o preço justo. A gente poderia ver uma Vale a R$200 no longo prazo, tá? Então você percebe aí que poderia ser sim uma ação bastante interessante. Se você colocar pela lógica do Benjamin Graham, nas ações da companhia, você pega o EBITDA, divide pela quantidade de ações, somado ao valor patrimonial por ação da empresa, que está em R$40,64, você tem para Vale um preço justo no mínimo de R$117, que dividido por este preço atual, na faixa aqui, ó, de, né, R$83, na verdade 90, né, que a empresa tá cotada, então você pega aqui 117 divide por 90, já subiu mais um pouco, infelizmente, você ainda teria um potencial de alta de 30%, pessoal, denotando de que a empresa ainda estaria barata, principalmente olhando por essa lupa. Claro que não está de graça como estava antes, Vale estava cotada por R$50, ali ninguém queria, todo mundo fala mal, só que são nestes momentos que todo mundo tá falando mal, que tende a surgir as grandes oportunidades. E, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir aproveitar, porque precisa ter nervos de aço. Ações cíclicas não é para todo mundo, é para a pessoa que tem aí nervos de aço, pessoal. Então, se você tem nervos de aço e estômago, você pode investir em ação cíclica. Caso contrário aí, infelizmente, não é uma ação para todos, tá? E acho que no longo prazo, qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Cálculo muito simples. A gente vai fazer aqui, ó, 1 menos payout multiplicado pelo um retorno sobre o capital investido na faixa de 14 a 15% ao ano. Logo, ela pode crescer 7% ao ano, somado a uma taxa de dividendos de 9% ao ano, que ela paga com tranquilidade, mais uma taxa de reaplicação, ela poderia gerar quase 20% ao ano na média. A gente sabe que no mercado de alta ela pode gerar muito mais do que isso, porque o payout aumenta, o repasse de proventos aumenta, a margem da empresa cresce, o retorno sobre o capital investido cresce. Então isso aqui é apenas uma estimativa. Na prática, ações cíclicas podem trazer muito mais do que isso, tá? E Vale também segue na carteira. Pretendo aumentar a posição? Agora não. Por quê? Porque eu tô focando no Itaú, tá? Se eu não tivesse aumentando aqui minha posição no Itaú, provavelmente eu estaria comprando um pouco de Vale. Não muito, tá? Mas eu estaria comprando um pouquinho ali. Pelo menos ali para deixar ela uns 5 a 4% da carteira, porque eu acho uma empresa interessante. Se ela caísse de novo para R$50, aí eu faria grandes aportes. Mas agora não. Prefiro ir comprando de pouquinho, porque eu vejo oportunidades mais interessantes do que Vale nesse patamar de preço. Tanto em upside, como também em maiores pagamentos de proventos, olhando para o longuíssimo prazo. Por mais que no longo prazo, tanto o Banco do Brasil e Vale possam me gerar mais de 500% de retorno olhando lá na frente. Nada se trata de recomendação. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que já sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está dada para vocês. Segundo fator, totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil em Vale. Em particular, tenho tanto o Banco do Brasil e Vale na carteira. E acho que somando essas duas, a carteira pode ter sim uma boa rentabilidade, olhando lá no médio a longo prazo. A carteira já tem gerado aqui um fenômeno de rentabilidade, 45% de rentabilidade em pouco tempo. Se isso aqui se perpetuar, esse patrimônio pode continuar crescendo cada vez mais, olhando lá no longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!